Aí para você, José, o filho amado. Quem gostou desse tema aí? Amém. Estão querendo livro? Quem quer livro desse tema aí? Estão me mandando, bispo, escreve um livro disso. Já está escrito, é só pegar aqui e pôr no livro. Pô, escrever mais um livro. Mas, Deus seja louvado. Parte 8. Hoje nós entramos na 8ª parte desta série que tem edificado as nossas vidas. Eu quero já ler o texto base com você. Olha, fica concentrado agora, não dorme não. Eu sei que aqui é aconchegante. Hoje a temperatura tá boa para você. Enfim, não dorme. Fica acordado porque você vai sair daqui hoje cheio da palavra de Deus. Gênesis 37, 3 em diante, que diz: ora, Israel é o pai, Jacó. Ele amava mais a José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de talá. Lembra disso? Estudamos há muito tempo. Fez uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Esse é o início da história de José. Nós já estamos alguns capítulos à frente. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 48. Estávamos no 37. E cada capítulo Deus tem acrescentado algo, e hoje não será diferente. Antes disso, curve sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com Jesus. Pai, te damos glórias e honras. Obrigado por este momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tu nos concedes de estarmos na tua casa. Jesus, a tua casa é a tua igreja, é a comunhão dos santos. Estamos hoje na Assembleia dos Justos. Obrigado por estas portas. Obrigado pela provisão deste cinema. Obrigado que nada tem nos faltado, Jesus. Obrigado porque estamos acampados aqui, mas estamos caminhando em rumo à nossa sede própria, nossa Canaã. Enquanto estamos aqui, Pai, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem curado, o Senhor tem, Jesus, feito uma grande obra nos nossos corações, e hoje não será diferente. Eu me abro para que o Senhor use minha vida, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor através de mim, a falar, exortar e direcionar os teus filhos. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos lá, irmãos amados, escolhidos, aqueles que são amados pelo Pai, aqueles que receberam do Pai uma visão, aqueles que receberam talvez uma túnica como promessa do Pai, aqueles que estão aprendendo a caminhar como um vencedor, aqueles que foram comprados de um mercado de escravo, é o que diz a palavra, e estão hoje assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Se você é esta pessoa, diga glórias a Deus. Como eu acabei de dizer, estamos chegando ao final desta série sobre a vida. Eu creio que domingo que vem nós conseguimos concluir. Esse é o meu coração. É que quando eu começo a ler a palavra, vai vindo coisa que eu falo, não, só mais um, Deus, só deixa eu esticar um pouquinho aqui. Mas em nome de Jesus, nós estamos chegando ao final desta série, enfim, e eu creio que estamos sendo muito edificados, mas nós entendemos que mais do que a série de José, a história de José ser sobre um escravo que se torna governador, nós entendemos que não é sobre um homem sair de um lugar e se tornar o mais poderoso de uma geração, e sim sobre um processo de redenção. Então José nos ensina muito, e nós temos visto isso na vida da sua família. Então não era só algo na vida de José, era algo na vida de toda a sua família. Afinal de contas, a tribo de Israel, as tribos de Israel, elas seriam ali nascidas, oriundas de todo esse processo que Deus está fazendo no coração dos seus irmãos. Rapidamente, como sempre, nós vamos fazer um resumão do que nós estudamos, para a gente lembrar, tá fresco na cabeça, para a gente poder adiantar. O que nós vimos no domingo passado? A primeira coisa que nós estudamos era a forma como José se revelava, como José se revelou, aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos com amor e compaixão. Então ele não dá o troco, ele não vira a mesa, ele não dá aquela farpada, ele não enfia a faca, ele se revela depois de tanto tempo, depois de tantos testes, testa uma vez, duas, três os seus irmãos para ver se de fato eles tinham tido o coração transformado. E quando ele se revela, quando ele diz eu sou José, ele se revela de uma forma. O que José disse? Ele diz: não se entristeçam, não se irritem por me terem vendido, porque para conservação da vida, ele diz, Deus me mandou adiante de vós. Olha que sabedoria, ele já entendeu os desígnios de Deus. Eu vim à frente de vocês por um desígnio. Ele falou, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por este grande livramento. Então esta é a fala de alguém que entende os desígnios de Deus. E essa é uma fala que nós podemos olhar e ver como José tinha uma vida de retidão, de sabedoria, de domínio próprio. E nós vimos também que ele se emocionou não com o encontro, mas ele se emociona pelo que Deus fez no coração dos seus irmãos, ao ponto dele gritar, dele dizer isso bradando, que até o faraó lá do seu palácio pôde ouvir. Isso que eu estou lembrando que nós estudamos no domingo passado. Então ele foi capaz de perdoar os seus irmãos quando? À medida que ele percebeu que
Deus tinha trabalhado no coração deles. José está pronto ali para perdoar os seus irmãos quando ele vê que tudo que ele tinha vivido era um plano de Deus. E aí o perdão, ele brotou. E a gente estudou também no domingo passado que antes do perdão brotar em nosso coração, ou no seu coração, ele brota no coração de Deus. Foi exatamente isso, já estava no coração de Deus, e agora brotou no coração de José. Porque o nosso coração só quer ódio, só quer mágoa, só quer amargura, só quer briga, só quer rixa, mas no coração de Deus há perdão. E isso, quando brota no coração de Deus, logo depois também nasce em nossos corações. O terceiro ponto é que os irmãos também ganharam roupas novas, lembram-se disso? Nós estudamos no final do culto passado a inveja dos irmãos pela túnica, lá atrás, no verso 37, no capítulo 37 que nós lemos. Começou tudo porque ele ganhou um casaco, uma túnica de mangas talar, uma túnica colorida. E toda essa inveja que os irmãos tiveram dele lá atrás, lá agora na frente, depois de 23 anos que se passaram, eles também iriam ali receber porque eles eram eleitos. Só que eles não souberam celebrar lá atrás primeiro a bênção na vida do irmão. E a gente entendeu isso, né? Que nós podemos celebrar na vida do outro. Nós lemos o testemunho do Rodrigo, tantos testemunhos têm chegado, que a gente possa celebrar o que Deus está fazendo na vida daqueles que nós amamos. Por quê? Porque Ele não faz acepção entre seus filhos. Deus é um Deus que Ele repartiu a mesma medida de fé para todos nós. Não há diferença. Deus nos ama da mesma forma. Se Ele faz na vida de um, se Ele faz na vida de José, diga isso, se Deus fez na vida de José, fala assim, se Deus fez na vida do Rodrigo, fala, Ele fará na minha vida. O quarto ponto que nós estudamos é que Jacó, ele adora a Deus, é o que eu disse aqui no momento da ministração. Jacó adora a Deus antes de sair de Canaã. Então a gente estudou que Berseba era o limite ali entre Canaã, o lugar que Jacó vivia, e o Egito. E antes dele sair dessa terra, a terra que Deus havia prometido para eles, lá atrás, para Abraão, Isaac, enfim, para o seu povo, ele toma uma decisão de adorar a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus estava fazendo. Então ele adora, e quando nós passamos a enxergar essa história através dessa ótica redentiva de Deus, nós começamos a adorar a Deus no meio das adversidades, não é verdade? Nós começamos a adorar a Deus independentemente de circunstâncias, por mais que existam dores, como existia ali no coração de Jacó, ele adora a Deus. E aí a gente estudou o quinto ponto, que Deus fala para Jacó que ele irá morrer. Ele fala de uma forma carinhosa, as mãos de José vão fechar os seus olhos. Então ele está falando, olha, você está indo para o último estágio da sua vida. E depois a gente vê tudo isso, né? E junto com isso, o sexto ponto, nós estudamos que todo o povo hebreu vai para o Egito. Entraram ali aproximadamente 75 pessoas, e quantas que saem depois de 400 anos? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então eles ficaram ali, 75 pessoas, que é Jacó, toda a família, os filhos dos filhos dos filhos. Eles chegam ali no Egito, e depois de 400 anos, lá na frente vai se tornar um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E a gente entendeu que foi o ponto 7, que o Egito então, ele é uma incubadora para a nação de Israel. Nada mais, nada menos do que isso. O povo foi, e a gente pode olhar na nossa vida, né? O pastor Cristo falou comigo, bispo, quando você falou isso, de o Egito ser uma incubadora, eu entendo que eu passei no mundo também muito, foi uma incubadora para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E esses são os processos de Deus. Então dessas 75 pessoas que vão se transformar lá na frente em 2 milhões de pessoas, a gente entende que uma pequena nação, ela venha se tornar uma nação gigantesca, para que o evangelho chegasse até mim, até você, para que nós hoje também façamos parte desta grande nação que é o povo de Deus. Olha que obra perfeita de um Deus soberano. Quando eles estão vivendo isso, acha que Judá sabia disso, Rubem sabia disso, José sabia disso? Não sabiam, mas Deus já sabia o que estava lá na frente, porque Deus está no futuro, não é verdade? Ele está fora do tempo, ele é atemporal. Então, Deus já sabia o que tinha lá na frente, e portanto, todo esse processo de redenção precisava acontecer para que esses patriarcas que fossem ali da origem, as tribos de Israel, fossem, enfim, homens tratados por Deus. E aí nós vimos a frase do teólogo que diz, se entendermos que quem é Deus se entendermos quem é Deus e quem é o homem, e quem o homem é, evitaremos uma série de erros. A teologia correta nos impede de acusar Deus de fazer o mal. Quando Ele põe em operação o seu plano de redenção na vida de todos nós, reconheceremos a sua soberania, a providência e o compromisso com o que é melhor para o seu povo. Então nós não falamos que Deus é mau, porque quando nós olhamos pela teologia correta, nós falamos, Deus é soberano. E a palavra de Romanos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, Deus tem o melhor para você. Mesmo que o melhor não seja o que você espera. Você já chegou nesse nível? Deus tem o melhor para mim, tem. Mas esse melhor nem sempre é aquilo que você espera. É o melhor de Deus para você. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado nessa introdução e diga, Deus tem o melhor para você. Mesmo que não seja o que você espera.
Mas se nós tivermos, amém, essa teologia correta, essa cosmovisão bíblica, então nunca acusaremos Deus de estar fazendo algo ruim na nossa vida, nunca. Você pode estar passando o pior vale da sua vida. Se você tem esse olhar correto, de acordo com a palavra de Deus, você não vai falar que Deus é mau, porque Ele não é mau, Ele é bom, Ele é um pai de amor bondoso, Ele é o Abba, o querido, o amado pai, então Ele não é mau. O 8º ponto que nós estudamos, estou finalizando o resumo, o povo chega então no Egito, José providencia trabalho para os seus irmãos. Lembram-se disso? José no ápice ali da sua excelente administração. Nós vamos ver isso também ainda hoje. Ele já começa a arrumar, dar direção para os irmãos. Digam que vocês são pastores e isso e aquilo. Já começa a fazer um contato ali, um acesso ao faraó, enfim. E por fim nós estudamos que a única forma de você encarar este mundo é na ótica de Deus. Nós devemos, igreja, viver a nossa vida confiando que Deus é o Senhor de toda a história. Diga comigo, Deus é o Senhor de toda a história. Então, assim como José, assim como Jacó, como os irmãos, nós devemos nos livrar do quê? Das amarras. Foi sobre isso o culto passado, sobre perdão. Nós devemos nos livrar de todo rancor, perdoar. Por quê? Porque Deus está escrevendo uma história de redenção nas nossas vidas. E não adianta nós olharmos e falar, que história maravilhosa de José e de seus irmãos. Deus também tem uma história maravilhosa para você. Talvez você não entenda isso na sua ótica hoje, mas se você olhar pela ótica de Deus, você vai falar, uau, Deus não é mau. E na ótica de Deus, Ele está escrevendo uma história de redenção para todos nós. Então um grande desafio da nossa vida é esse, deixarmos de confiar em nós e passarmos a confiar em Deus, confiar no nosso Deus. E Jacó foi entender isso um pouco velho, lá com 130 anos. Então o que Deus está ensinando hoje para você, aprenda hoje. Não espere, enfim, o final da vida. E feito esse resumo, vamos entrar no tema de hoje. Você está pronto? Corri, hein? Agora eu vou tirar do 2.0, para você não ficar aí. Vou começar a falar no 1.0 aqui. É só o resumo. Olha só, olha quem está no salão e fala assim, vamos entrar hoje no tema de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai entender. A lógica de Deus, ela não é a lógica do homem. Fala comigo, a lógica de Deus não é. Você diz, por que você manda eu falar tanto? Por que você fica acordado comigo, mano? Isso aqui é uma semana que eu fico estudando, madrugadas e filho, vai e vem. Então, a ótica de Deus não é a nossa ótica. A lógica de Deus também não é a nossa lógica. E a gente vai entender isso muito na história de hoje. Você sabe que qualquer religião do mundo, ela vai oferecer salvação de acordo ou a partir das suas obras. Então, quando você pega as grandes religiões do mundo, todas elas vão dizer que se você for uma pessoa boa, você alcança a salvação. O homem deve fazer algo para então garantir a sua salvação. Todas elas vão dizer isso, mas nós sabemos que a Bíblia não diz isso. Ainda mais nós que temos os olhos iluminados pela graça de Deus. A Bíblia não diz que são as nossas ações. O verdadeiro evangelho não diz isso. Paulo, ele vai dizer, e é muito claro em Romanos 2:8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a... Olha só, eu sou salvo pela graça. Como é que isso acontece? Mediante a fé. Aí ele diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus. A Bíblia é clara, onde a nossa salvação não depende de obras. E nós vamos ver isso muito, muito forte no dia de hoje. E eu estou aqui só ainda na introdução de hoje, do tema de hoje, do capítulo de hoje, para você entender que não é o que diz a tradição, não é o que dizem as religiões, é o que a Bíblia diz. E nós precisamos ir para a Bíblia. Por mais que disseram, não, mas se você for uma pessoa boa... Não. Você é salvo. E por você ser salvo, você é uma pessoa boa. Entenda essa lógica. Não é que eu vou ser bonzinho para que eu ganhe uma salvação. Porque não é um salário, é por graça. Senão não seria graça, seria algo humano. E aí não seria um desígnio de Deus. Então a Bíblia é muito clara quando não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o homem não tem acesso por si próprio à salvação. Ninguém consegue conquistá-la por um mérito próprio. A Bíblia é muito clara. Paulo vai dizer, estávamos todos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Deus, na sua sabedoria, no seu amor, Ele nos tirou desse lugar de morte e nos trouxe vida espiritualmente falando. Então é justamente isso que diz o Evangelho. É justamente um Deus que se faz carne, habita entre nós, diz lá em João, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então agora nós estamos vendo aquele que era Deus na criação, Pai, agora na redenção, neste tempo, nessa dispensação, quando Jesus vem em carne, Ele é Filho. E nós agora vemos, agora tem um corpo. Então esse é o processo de Deus, e Ele vem para na cruz do Calvário salvar os muitos pelos quais o sangue foi derramado. Então esse é um plano poderoso de Deus. Fala assim, Deus veio em carne, fala, para me salvar. Você tem que ter certeza disso. Ou seja, o sistema religioso humano, ele vai dizer que você consegue conquistar a salvação, mas a lógica de Deus diz o contrário. Por isso que eu iniciei dizendo, a lógica de Deus não é a nossa lógica. E se você tentar olhar o Evangelho a partir da sua ótica, você vai falar, não, mas não pode ser.
Eu tenho que esperar o final da mensagem, que eu já quero responder o que está lá na frente. Mas, deixa eu me segurar aqui. Pode ser sim, porque a lógica de Deus é a lógica de Deus. Então aqui na história de José, nós podemos analisar uma família totalmente disfuncional, não é verdade? 12 irmãos mergulhados na ira. A gente vê aqui uma inveja, irmãos mergulhados na ganância, ao ponto de Judá dar a brilhante ideia de vamos vender esse jovem para que a gente ganhe um trocado com ele. Olha que coisa. Então, ganância, inveja, eles não podiam falar pacificamente, diz o capítulo 37. Então, a primeira coisa que eu quero analisar com você hoje é o fato ou a relação entre humildade versus vaidade. E eu quero que você olhe muito para dentro de você hoje, como todos os cultos têm sido. Porque a lógica do mundo é uma lógica de vaidade. Será? Uau, você não percebeu isso ainda? O mundo é um mundo vaidoso. É só você olhar, não precisamos ir muito longe, olhar para as redes sociais. Hoje o que nós vivemos na rede social muito é um mundo de vaidade, de ego, talvez de cobiça, como eu falei no CCM alguns meses atrás, algum mês atrás. Enfim, essa é a lógica da humanidade. Você quer ver um exemplo? Não fica bravo comigo não, mas só para você ver. As pessoas na rede social, elas querem se mostrar sempre melhores do que elas são, de fato. É por isso que existem os filtros, não é verdade? Tem mulher que não sai em foto sem maquiagem. Não sei a sua, mas a minha você vai tirar foto. Não, tem que passar um negócio. Não, filha. Enfim, todos nós estamos colocados de forma inconscientemente, talvez algo maior do que nós, nesse lugar de nós sempre estarmos bem. Então, querendo ou não, você concordando ou não, essa é a verdade. Aí eu costumo dizer, né? A sua ignorância a respeito de um fato não invalida ele, só mostra muitas vezes quão longe você está disso. Então, quando você olha para essa rede social, para o mundo de hoje, é um mundo de vaidade, né? E a gente leu aqui no capítulo 46, José instruindo os seus irmãos para dizer a Faraó, né? Olha, fala que vocês são pastor de rebanho. A gente estudou isso no domingo passado. Mas eu queria que você entendesse que tem um detalhe aqui. Pastor, naquela época do Egito Antigo, era considerado algo imundo. Profissão boa era você ser, enfim, engenheiro, não era engenheiro que falava na época, né? Mas artesão, você ser construtor, ser qualquer coisa. Mas pastor não, pastor ali no Egito era algo imundo. Nenhum egípcio queria ser pastor. E nós precisamos entender porque que José vai falar isso. José fala assim para os irmãos, falem a verdade diante de Faraó. Por quê? Porque José era um homem de verdade, sim ou sim. E ele está aqui colocando o padrão dele. Está falando, olha, vocês vão falar. Está lá em 47, Gênesis 47, verso 1, que diz assim, então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. Ele está dizendo, chegou minha prole, chegou 75 pessoas aqui, e tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então imagine lá, José, esse aqui é esse aqui é aquele, é Ruben, Judá, Azé, todos, Levi, está apresentando os 5 irmãos. Verso 3, então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual o vosso trabalho? Olha a sabedoria de José. Ele já fala, falem a verdade. Lá do 46 ele tinha falado, falem a verdade diante de Faraó. E eles responderam, os teus servos somos... os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nosso pai. Verso 4, disseram mais a Faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gozém. Verso 5, então diz Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Ele está dando aqui a chancela, né? Falando, olha, está liberado, habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então olha aqui eles recebendo honra. Olha Deus falando através de Faraó, a terra é deles, põe eles por chefes, pode colocar os teus pais, os teus irmãos. Então a gente vê esse diálogo aqui entre Faraó e os irmãos, José está junto ali, né, os seus irmãos. E agora ele vai apresentar o pai a Faraó, olha que coisa interessante. O verso 7 diz, trouxe José a Jacó seu pai e apresentou a Faraó. E Jacó o abençoou a Faraó. Verso 8, perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Quantos anos você tem? Ele já era um senhor. E Jacó diz no verso 9, ele respondeu, os dias dos anos da minha vida, das minhas peregrinações, são 130 anos. Quem quer chegar até lá, diga amém. Mas tem que chegar bem, né? Tem que chegar
130, inteirão, disse a pastora aqui, 130 anos. Olha o que ele diz agora: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Lembra que eu falei que ele foi um péssimo patriarca? E aqui ele está reconhecendo isso. Olha, foram poucos e foram maus os dias, maus vividos. Ele sabia o que tinha vivido, mas é uma história de redenção. Ele é citado no Novo e no Velho Testamento como o terceiro patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Nós entendemos isso. Por mais que ele tenha sido um péssimo pai, o processo de redenção alcançou o coração dele. Poucos e maus foram os dias da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Verso 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. O que eu quero chamar a atenção aqui, igreja? Dá uma pausa. Na atitude de Jacó e de seus filhos. Uma atitude de humildade. Nós estamos vendo vaidade versus humildade. Aqui nós estamos vendo homens humildes. Mas por que eu estou reconhecendo e chamando a sua atenção para isso? Porque só faz sentido nós falarmos da humildade deles se nós lembrarmos que há pouco tempo, há 2 páginas atrás da Bíblia, esses caras eram os gananciosos que estavam vendendo o irmão, que estavam mentindo, que passaram anos ali fazendo tudo que era errado. Então eles não eram nada humildes, sim ou sim? Só que agora, depois de um coração transformado, a gente vê a humildade no coração do pai e dos irmãos. Então veja a transformação. Porque anos atrás eles tinham inveja, anos atrás eles não poderiam falar pacificamente com José, e agora eles estão ali de forma humilde. Homens que adulteraram. Se você for ler a história desses irmãos, homens que praticaram incesto, que negaram, que enganaram, homens que eram maus, mas que agora dentro deles existe um novo coração. A pausa que eu estou fazendo aqui é que não importa como você tenha chegado, o que importa é o que Deus fala sobre a sua vida, sim ou sim. O que importa é o processo de Deus agora. Porque as pessoas, eu não sou bom o suficiente para ir à igreja. Você não precisa ser, você só precisa ir, você só precisa chegar até Jesus. E esse processo é Ele te atraindo até os caminhos dele. E quando você chega com mazelas, talvez você não tenha vendido o seu irmão, talvez você não tenha praticado incesto, talvez você não tenha feito, mas talvez você tenha feito coisas também que não, só o de lembrar já são coisas que trazem vergonha. Independentemente disso, amado, eu quero dizer para você que não é como você vem, é como Deus diz que você está, é como Deus fala sobre você. A sua identidade não é de acordo com o que você fez, é de acordo com o que Deus falou dos seus lábios a respeito de você. Você é escolhido, você é amado, você é eleito, você é perdoado, você é uma pedra viva, você é uma nação santa, você é um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso, você é um escolhido, um predestinado em Cristo Jesus, um amado, criado à imagem e semelhança dele. Então isso é a verdade sobre a sua vida. Você precisa tomar posse disso e se olhar da forma com que Deus te vê, porque nós estamos vendo homens que na carne eram péssimos, mas agora são humildes por conta de um processo de um coração novo. Qual que é a lógica do mundo? Vamos parar para pensar aqui. O mundo, a lógica dele é humildade ou vaidade? É vaidade. Hoje tudo é lacração. Hoje todo mundo querendo ser o melhor. Eu tenho que ter o melhor corte da rede social, não é isso? As pessoas vão nos podcasts, as pessoas vão pensando no corte, pensando naquela fala, pensando eu tenho que dar a resposta final, a última palavra tem que ser minha, a melhor palavra, a melhor resposta. Agora traz para a sua vida. O que motiva um marido dentro de uma casa a levar uma discussão com a sua esposa, com os seus filhos, sabe, querer humilhar, ofender? O que motiva um marido com esse coração? Porque isso não é o coração de Deus. O que motiva uma mulher dentro de casa ser rixosa e trazer ofensa para dentro do seu lar? O que motiva uma pessoa dentro de uma reunião familiar, muitas vezes querer, sempre ter a verdade? Eu tenho que responder por último, jogar coisas na cara dos seus familiares. Então nós vamos entender que esse é um processo que Deus quer trabalhar no nosso coração, porque tudo isso é um motivo do mundo, tudo isso é a ótica do mundo, a ótica de vaidade. Mas na ótica do Evangelho, igreja, na ótica com os olhares de Cristo, nós não podemos ser levados pela vaidade, nós temos que ser guiados pela humildade. A pergunta reflexiva que eu coloco agora então: o que tem motivado o seu coração? Você não precisa responder para mim, é para você. O que tem motivado o seu coração? A vaidade ou a humildade? E se você nessa reflexão olha e fala: bispo, eu tenho sido uma pessoa que tenho respondido pela lógica da vaidade, sou uma pessoa que eu tenho andado pela ótica da vaidade, você precisa rever isso hoje em nome de Jesus, porque essa não é a lógica do reino dos céus, essa não é a lógica de Deus. Quando estão entendendo, digam amém. Eu sei que o mundo é vaidoso, mas a lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é humildade. E nós vamos ver isso agora no verso 11, que diz assim: então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. Esses caras estão saindo de um lugar de fome, eles estão saindo de crise. Você está entendendo o que está acontecendo? Tem uma crise no mundo. Eles estão há anos aqui, 5, 6, 7 anos, vivendo as vacas magras. Eles estão aqui vivendo crise.
E agora esses homens estão chegando e tendo honra. Olha o que Deus está fazendo. O faraó falou, a melhor terra é para eles. Deus está honrando a vida deles. Mas isso aconteceu depois de um perdão, depois de uma reconciliação, depois de todo esse processo. Então diz, possessão a terra do Egito, o melhor da terra, e na terra de Ramsés, como o faraó ordena. Pela humildade, fala comigo, pela humildade, eles estão recebendo honra. E eles não estão recebendo honra só de José, eles estão recebendo honra do ímpio, que é Faraó. Faraó era tido como o Deus daquele século. Ele era uma divindade para os egípcios. E esse era um ímpio. E ele, nessa figura, está dando honra aos filhos de Deus. Verso 12. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Então, esse era o processo. E agora a gente vai entrar no verso 13 e você vai ver que a fome começa a apertar. Leia comigo lá. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José, na sua sabedoria, arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e os recolheu à casa de Faraó. Ele foi contratado para isso, lembra? Olha, ele teve a revelação, ele teve a visão, não foi isso que nós estudamos? E quem tem a visão tem a missão. Ele teve a visão e ele teve a missão depois de colocar tudo aquilo em prática. Foi para isso que ele foi chamado. Verso 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de... Então acabou o dinheiro também no Egito. Foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? Então agora os egípcios estão falando para José, ei, dá pão para a gente porque acabou o nosso dinheiro. Respondeu José, se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Entendeu? Toma o gado, fica com o pão. Verso 18. Terminou aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o nosso dinheiro. O meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. 19, porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Olha os egípcios se colocando como escravos. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Verso 21, quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito, de uma a outra extremidade. Verso 22, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, a porção de Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai na terra. Verso 24, das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vós, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e de que estão as vossas casas, que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Responderam eles, a vida nos tem dado, achamos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. Verso 26, e José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Olha só. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Eu li batido aqui, mas você conseguiu compreender o que se passou aqui? Os egípcios, eles começam a ter fome. E eles começam a trazer os seus gados para trocar por comida. Fizeram isso um ano, depois acabou. No outro ano de novo eles voltaram lá. Depois não tinham mais prata, não tinham mais ouro. Eles falam o quê? Temos o nosso rebanho, já entregamos, temos o nosso corpo agora e a nossa terra. E aí José fala, não tem problema. Então, traz a terra, dá a terra aqui para Faraó e eu vou dar comida para vocês. E ele falou, olha, vocês vão plantar nessa terra,
e agora essa terra é de Faraó, mas vocês vão poder plantar nessa terra, e tudo que vocês plantarem, 1/5, vocês vão dar a Faraó, e o resto vocês se mantêm e mantêm a casa de vocês e as crianças. Então, agora nós estamos vendo o próprio povo egípcio se tornando escravo de Faraó, e mesmo assim, eles ficam gratos porque José não deixou eles morrerem de fome. Foi isso que se passou aqui. Qual que é o detalhe para a gente poder entender? Se você não entendeu, a sabedoria de José: o rebanho vai crescer, sim ou sim? Quem são os pastores? Os irmãos, o seu pai, os 75, o povo de Canaã que chegou. Porque agora o rebanho de Faraó começa a crescer, porque o povo está falando: fica com o boi, fica com o jumento, fica com o gado. Só que quem eram os pastores? O povo de Israel. Então lembra que lá no Egito, antigamente, ser pastor era algo imundo? Pois é, agora o povo de Israel, o povo de Canaã, chega com toda a honra, e agora esse povo tem uma demanda, esse povo tem mais trabalho, esse povo agora vai prosperar, eles começam a comprar terras, esse povo começa a prosperar por conta do trabalho, enquanto todo mundo está vivendo agora um tempo de calamidade, o povo de Israel, o povo de Canaã está prosperando na terra do Egito. Agora a gente começa a ver de fato a honra chegando a José, não só a José, a todos os seus irmãos. Fala comigo assim: a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Quem poderia parar para pensar em todos esses detalhes? Mas Deus é o Senhor da história. Eu quero ler o verso 27, se você não se atentou de novo, que diz assim: habitou Israel na terra do Egito, em Gozém. Ele falou: essa terra é sua, e essa terra era deles, a melhor terra. Nela tomaram possessão e foram fecundos. O que é isso? Eles estão prosperando na terra de Gozém. Eles estão prosperando no Egito. Quem? O povo de Canaã, o povo hebreu. Então o povo de Israel viveu o maior momento de prosperidade até então na vida deles. Aonde? Lá na terra do Egito. Outro ponto que nós podemos entender, avançando aqui na história, é a questão de residência e lar. O que é isso? Lar versus residência. O verso 28 diz assim: Jacó viveu na casa do Egito. Estamos avançando na história. 17 anos. Então o pai ficou lá 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Verso 29. Então não era 130 não, viveu mais um pouco o homem. Verso 29. Aproximando-se, pois, o tempo da sua morte, da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: agora achei mercê a tua presença. Rogo-te que ponha as mãos debaixo, tipo um juramento, né? Debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. E nós estamos agora entrando nessa questão de residência versus lar. Verso 30. Porém, que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. 31. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeça da cama. Então esse diálogo, Israel está falando: pai, Jacó, ei, eu quero morrer lá, eu quero ser enterrado lá na terra dos meus pais, Abraão e Isaac. Eu quero ser enterrado nesse lugar, eu quero estar nessa terra. A pergunta que eu faço para você da parte de Deus é: você deseja ir para Canaã, uma Canaã? Você precisa refletir sobre isso. Porque a lógica da nossa geração, e aqui eu queria entrar num lugar muito reflexivo, eu quero que você esteja muito atento nessa hora. Porque a ótica, e a gente está entendendo hoje, da lógica do mundo versus a lógica de Deus. A lógica do mundo e da nossa geração é o quê? De sempre lutar para querer ter mais. De sempre lutar para viver o melhor. Para, enfim, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. É o ter e não o ser. Não é verdade? A gente ensina isso para a igreja. É o ter a qualquer custo, o máximo de posses, de dinheiro, enfim. Fazer o máximo que nós podemos ter, para que a nossa alma possa se sentir tranquila. Então a geração de hoje quer ter o máximo para sentir tranquila a sua alma, para que tenham segurança em seu coração. Se você for ver, essa é a lógica do mundo. Um grande escritor vai dizer sobre a corrida dos ratos, talvez você já tenha ouvido sobre isso. Então a pessoa está correndo como se fossem aqueles ratinhos numa esteira, e ela está ali buscando, nessa lógica, enriquecimento, posses, enfim. Então essa muitas vezes também é desculpa para... E aqui eu quero que você seja muito espiritual para entender o que eu vou dizer, porque eu não estou invalidando o fato da palavra de Deus dizer que nós, se quisermos e ouvirmos Deus, vamos comer o melhor dessa terra, e você agora vai entrar nesse lugar de maturidade comigo, mas a verdade é que essa é uma linha muito tênue, porque muitas pessoas estão nessa busca desenfreada por essa conquista, por esse dinheiro, e muitas vezes a nossa desculpa para trabalharmos mais e para ganharmos mais dinheiro é essa: então eu preciso trabalhar, eu não posso estar aqui, eu tenho que estar ali. E eu quero que você entenda, não é que você não tem que fazer o melhor, uma coisa não invalida a outra, mas eu quero que você seja uma pessoa racional agora.
para entender o porquê das coisas. Essa é a minha provocação, a provocação do Espírito. Para entender o porquê você faz o que você faz. A reflexão que o Espírito está nos propondo nessa manhã é que, pela lógica do mundo, nós estamos sempre, mesmo de uma forma inconsciente, fazendo algo para que o nosso coração possa descansar. Essa é a lógica do mundo. Mas a realidade é que nesse mundo, isso nunca vai acontecer. E talvez a gente se esqueça disso no meio dessa corrida. O seu coração nesse mundo nunca vai descansar. O seu coração nesse mundo nunca... Por que nunca vai descansar? Porque esse mundo não é o nosso lar. E eu sei que é profundo o lugar que eu estou te levando agora. Mas se você é espiritual, você está entendendo. Nesse lugar, nessa terra, nessa dispensação, o nosso coração nunca vai achar um lugar de segurança. Nunca vai descansar. Por quê? Porque este não é o nosso lar. Nós podemos até morar aqui, igreja. Nós podemos até viver aqui. Nós podemos até constituir as nossas famílias nesse plano. Enfim, mas o nosso coração não pertence a este plano. O seu coração não pertence à terra. O nosso coração pertence ao céu. O nosso coração pertence à terra de Canaã, a terra prometida para nós. Jesus disse que isso está preparado para todos nós. E eu quero dizer algo para você da parte de Deus. É com esse lar que você tem que sonhar. Mas e a minha casa própria? Eu não posso. Amado, entenda onde o Espírito está te levando. Não é que você não possa viver bem nessa terra. Não é isso. Porque a gente está vendo o povo vivendo bem no Egito. Mas se você é maduro e está de mão dada comigo, você está entrando num lugar onde você vai entender que, por mais que você tenha a maior casa, o melhor carro, a melhor quantia no banco, os melhores investimentos, o teu coração nunca vai estar sossegado neste plano. O que eu faço então? Sonhe com a Canaã espiritual. O teu coração tem que arder para algo que é eterno e não passageiro. Sabe qual que é o problema? A gente esquece disso. Todos nós, por conta da nossa carne, esquecemos disso no dia a dia. E aí a gente entra que nem Robert Kiyosaki, que eu estou citando hoje, a corrida dos ratos. A gente está lá buscando, desenfreado algo, e eu tenho que ter mais, eu tenho que comer. Não, respira um pouco. O porquê, esse é o âmago da coisa. O porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque se você está buscando esse descanso do coração, isso nunca vai acontecer. O problema é que nós esquecemos disso no dia a dia, como eu disse. E muitas vezes nós entramos numa busca desenfreada por algo que não vale nada. E eu quero, enquanto você está refletindo, te mostrar algumas passagens que vão mostrar isso. Hebreus 11:16 diz: mas agora aspiram a uma pátria superior. Agora, isso é para nós agora. É nesse tempo, agora, igreja, temos que aspirar a uma pátria superior. Isto é celestial, porque isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Me ajuda a pregar para quem está do lado e fala: Deus preparou uma cidade para você, que não é uma terra deste mundo, é celestial, é algo em outro plano. Mas eu quero morar em Londres, mas você quer morar onde você quiser, o teu coração nunca vai estar satisfeito. Eu não estou falando que você não possa morar, não. Você está entendendo, né? Eu estou dizendo que existe aspire por uma pátria superior, é o que diz a palavra de Deus. Você quer mais? João 14, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Olha o que ele diz agora: pois vou preparar-vos lugar. Existe um lugar preparado para nós como filhos de Deus. É uma Canaã espiritual, verso 3. E quando eu for, eu vos preparar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Deus não está falando, eu vou e vocês fiquem aí. Jesus está falando, eu vou preparar para onde eu estiver, vocês estarem comigo. Verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Você sabe para onde Jesus foi, para onde ele está? No céu de luz, no céu eterno. Mateus 6, tem mais um. O verso 19 diz, não acumuleis, para você que fala, bispo, mas eu preciso trabalhar. Amado, uma coisa não está invalidando a outra, eu estou falando de um porquê. Você está entendendo nisso? Até as crianças estão recebendo a palavra hoje aqui do lado. Na mais tenridade já estão entendendo. Olha lá, disse amém. Amém, isso. Isso, amém, é a Beatriz. Eu reconheço a voz da ovelha. Vamos ler Mateus, olha só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
onde os ladrões escavam e roubam. Você já parou para pensar que daqui 100 anos vai ter alguém morando na tua casa? Daqui 100 anos vai ter alguém usando o que você tem hoje, se estiver até lá. Tua casa, tua propriedade, tua fazenda. Alguém que você nem tem noção que é. Você está se matando para ter isso aí. Vamos entrar no ofertório agora, porque eu senti do Espírito. Faz o Pix, precisamos comprar um terreno. Vocês estão entendendo, igreja? Não acumuleis aqui. Ele vai dizer no 20: mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E eu fecho esse parênteses dessa hora com isso. A pergunta é: onde está o teu coração? Se o seu coração estiver amado em Deus, está tudo certo. Então, para fechar essa questão de lar e residência, pense comigo: se de fato o dinheiro trouxesse descanso ao nosso coração, se as posses trouxessem descanso à nossa alma, nós não teríamos tantos bilionários se matando na geração atual. Amém, pastor David? Como é que alguém que tem bilhões na conta, que tem fama, tem sucesso, consegue? Por quê? Não encontrou e nunca vai encontrar neste mundo algo que supra. E não, o dinheiro não vai suprir, a fama não vai suprir, as festas não vão suprir, a badalação não vai suprir. Por quê? Porque neste mundo nada nos supre. O que nos supre é aquilo que vem do céu. O que nos supre é o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que só Jesus supre o vazio. Fala, só Jesus supre o vazio. A verdade aqui, igreja, é que o vazio na alma continua quando a pessoa não se encontra em Cristo. Então, se eu não me encontro em Cristo, nada que eu faça vai fazer sentido. Eu posso trabalhar, eu posso correr, eu posso estar conquistando, nada vai fazer sentido. Qualquer outra realidade fora Cristo é um vazio. Você está entendendo que José, a gente está numa história, a gente está vendo o evangelho aqui, a gente está vendo o processo de redenção. Como é que a gente saiu da história de José e chegou nesse lugar? Eu não sei, mas o Espírito levou a gente até esse lugar. Então existem pessoas que idolatram o quê? A vida acadêmica, que idolatram o trabalho, que idolatram o poder, o dinheiro, a família. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você coloca qualquer outra coisa em seu coração que não seja Cristo, o resultado é vazio e sempre será vazio. Todas as vezes que você colocar algo para tentar suprir, tirar uma pecinha do quebra-cabeça e falar, aqui, não vai suprir. O vazio sempre vai estar lá. Agora, se você tem Cristo no teu coração... Quanto eu tenho na conta? Não sei. Quanto eu tenho? Eu não sei. Porque eu estou cheio. Porque eu sei que a minha pátria não é essa. Eu sei que o que eu estou fazendo agora não é galardão só em vida, não. É galardão na eternidade. Eu sei que eu estou ajuntando. Eu sei que eu aspiro agora por uma pátria superior. O que diz a palavra de Deus? Amado, só Jesus preenche a totalidade do vazio que existe dentro do seu coração. Só Jesus preenche a totalidade do vazio que existe dentro do teu coração. Você tem noção da profundidade do que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã? Jacó precisou viver quantos? 130 anos até aqui. Sendo que 23 anos ele passou preso, lembra, na sua mágoa. Jacó, esse patriarca, ele passou 23 anos aproximadamente preso na mágoa, vivendo o luto que não existia. Ele não sabia que José, mas na verdade não existia aquele luto, mas ele ficou vivendo aquilo. Sabe o que ele fazia com aquele luto? Aquele luto retroalimentava aquela dor todos os dias. Se você for ler a história que nós lemos, se você voltar... Ele vai dizer assim, várias vezes: José, o meu filho querido, morreu. José, o meu filho querido, morreu. José, o meu filho... José, 23 anos nisso. Esse luto retroalimentava esse vazio. Esse luto dele, que nós sabemos que não existia de fato, mas para ele existia essa mágoa, essa dor. E ele falava, meu filho José... sabe o que o luto se transformou? Entenda o que eu vou dizer agora, presta atenção. O luto se transformou em um ídolo no coração de Jacó. Porque tudo era o luto. José, o meu filho amado, morreu. José, o meu filho amado. Anos. O que era o ídolo do coração dele? Um luto. Presta atenção, o quanto um luto pode se tornar um ídolo. E de luto a gente entende, hein, igreja? Sabe o que Deus está falando nessa manhã? Que pessoas estão sendo curadas hoje de um luto. Pessoas estão entendendo os desígnios de Deus. E pela teologia correta, você não consegue olhar para a história e falar Deus é mau. Pela teologia correta, você consegue olhar para a história. E eu estou falando agora da nossa história como igreja. E você consegue falar, Deus é soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo lá na frente, eu não sei o que vai ser, mas Deus está lá na frente, Deus está no futuro. E tudo que eu estou passando nesse tempo do agora vai cooperar para o meu bem. Porque em Deus não há maldade. Em Deus não há mudança, não há sombra, não há variação.
Então hoje receba a cura de qualquer luto no teu coração. Porque não vamos ficar que nem Jacó, tendo um ídolo no nosso coração de um luto durante 23 anos. E por que eu estou falando disso nessa manhã? Porque tem gente que gosta de ficar no luto. Tem gente que quer ficar nesse lugar como Jacó ficou tanto tempo. Eu pergunto para você, quais têm sido os ídolos do seu coração? Você está vendo que um ídolo pode se formar no nosso coração sem a gente perceber? Um luto, um carro, um diploma, um curso, uma viagem, uma casa, uma terra. Qual que é o ídolo que está no seu coração? Um marido, uma esposa, a inveja, o ódio, a falta de perdão. A pergunta do Espírito é: aonde você está buscando significado para a tua vida? Aonde você está buscando significado para a tua vida? E se você é daquele que vive dizendo: eu não suporto mais minha vida, presta atenção nisso. Se você fica o tempo inteiro falando: eu não suporto mais meu marido, eu não suporto mais o que eu tenho, eu não suporto mais a vida que eu tenho, eu não suporto a família que eu tenho, eu não suporto o pastor que eu tenho. Amém, temos uma comigo, graças a Deus. Não suporto isso, não suporto aquilo, eu não dou conta de mais nada. Cuidado, porque talvez você esteja buscando o significado nas coisas erradas. Porque uma pessoa que vive: eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, eu não suporto aquilo. Bispo, mas o mundo, a gente vai ter aflições. Cuidado, porque você está só na primeira parte do versículo. Recebemos uma mensagem do além, mas voltamos para cá. Fala que eu estou pregando, que eu estou ocupado, não posso falar agora. Bispo, mas o mundo nós temos aflições. Eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Vírgula, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer pegar o versículo? Pega ele completo. Porque Jesus não fala para você ter aflição, para você ficar no luto, para você ficar na dor, para você ficar: eu não aguento mais isso. Talvez essa sua fala é porque você está buscando significado nas coisas erradas. E eu vou falar para você: você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, o vazio vai estar lá ainda. Ou ninguém conhece alguém que falou: eu vou para fora do país, eu vou viver uma vida, eu vou lá para o Japão, eu vou lá para o outro lado do mundo, porque eu quero fugir disso. Está aí dentro, filho. O teu problema não é uma nação, o teu problema é o teu coração. Até rimou, né? O teu problema é o que está aí dentro. E você pode fugir de tudo, mas você não está fugindo de você mesmo. Então a gente precisa entender que a gente está buscando trazer o significado nas coisas erradas. A gente está buscando, sabe? E nosso coração nunca vai estar pleno nisso. Por que, igreja? Porque o sentido da nossa vida é o quê? Jesus. Fala: o sentido da minha vida é Jesus. O sentido da nossa vida é Jesus. Então o que eu quero fechar esse ponto? Não estou acabando a mensagem ainda não, porque tem muito. Mas o que eu quero fechar esse ponto? Dizendo para você: leve Jesus para o seu trabalho. Leve Jesus para a sua família, leve Jesus para os seus filhos, para a sua casa, leve Jesus para a sua vida profissional, leve Jesus para as suas posses, leve Jesus para os seus investimentos, leve Jesus para as suas aplicações financeiras, leve Jesus, porque Ele é o sentido da nossa vida. E se você está fazendo tudo sem esse sentido, sem esse porquê, você sempre vai se sentir cansado, sobrecarregado, porque você está buscando significado em algo errado. Jacó entendeu isso quando, no final da sua vida, ele entendeu que o seu lar era o lugar que Deus havia preparado para ele. E a Canaã física, aqui que Jacó está falando, que ele quer voltar para ser sepultado com seus pais, essa Canaã física, que era o lugar que Deus havia dado lá para Abraão, para Isaac, que ele está falando: quero ser sepultado lá com meus pais. Essa Canaã física aponta para a Canaã celestial. Jacó disse: eu rogo-te que não me enterres no Egito. E o texto continua agora, e no capítulo 48 que nós vamos entrar, Jacó vai abençoar os filhos de José. É uma espécie, para você entender o que vai acontecer aqui, uma espécie de adoção legal. Jacó, ele vai olhar para José e falar assim: eu quero os seus 2 filhos, eu quero abençoar eles. Por quê? Porque José não vai ter um nome nas tribos de Israel, mas Efraim e Manassés sim, lembra? E agora nós vamos entender esse processo divino, algo maravilhoso, que ele queria que o nome dele fosse passado para os netos, para os filhos de José. Verso 1 de Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foram até lá. Verso 2. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Para você que está chegando, Israel e Jacó é a mesma pessoa, tá? Porque às vezes o texto fala Jacó e Israel, fala: mas quantos pais tem esse José? É a mesma pessoa. Ele chamava Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel. Então às vezes a narrativa fala Jacó, às vezes Israel. Verso 3. Disse Jacó a José, o pai falando para o filho: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e
me abençoou, verso 4, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, está lembrando das bênçãos, da promessa, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Verso 5, até hoje é deles a terra, querem falar que não, mas é deles. Verso 5, agora pois os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Olha que palavra forte. Efraim, cara, que isso aqui mexe comigo, igreja. Efraim e Manassés serão meus. Como ele está colocando Efraim e Manassés no patamar dos primeiros filhos. Como Rúben e Simeão. Verso 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na tua herança. Verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu. Ele está lembrando da história. Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Verso 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são eles? Ele estava idoso, então José está com os filhos, ele fala: quem são estes? Verso 9. Respondeu José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Ele falou: faz chegar a mim. Disse ele: faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Verso 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Então ele estava quase enxergando, estava cego, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. É o pai colocando os netos no colo do avô. É o que está acontecendo aqui. Então disse Israel a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Olha ele falando: olha, eu nem imaginava ver você, para mim estava morto, estou vendo os teus filhos, que bênção. Verso 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se a terra diante da sua face. Verso 13. Depois tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então, só para você entender, vou dar uma pausa aqui. No passado, a mão direita era a mão que mais abençoava. A esquerda abençoava também, mas a direita abençoava mais. Então, a direita tinha que estar sempre sobre o primogênito. E o que Israel está fazendo aqui, Jacó? Ele está cruzando as mãos. Está o filho aqui, o outro aqui. José colocou o primogênito e o segundo, Manassés e Efraim, e ele cruza as mãos. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Então, o primogênito, que era Manassés, Jacó cruza a mão e inverte as mãos. E José não olhou isso, ele entendeu muito bem. Olha o que continua no verso 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais. Olha que forte isso aqui, eu não sei você, mas... quem é pai está entendendo o que eu estou falando aqui. Amém. Ele está trazendo a promessa do avô dele, de Abraão. E abençoou a José, dizendo: o Deus cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo, olha que promessa, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Sejam neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha que bênção linda, que o avô está falando sobre os netos. Verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe agradável, tomou a mão do pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Então, José falou: acho que meu pai está idoso, ele está confuso. E ele vai assim, tipo: pai, está errado isso, pega a sua mão, põe a mão direita em Manassés e a esquerda em Efraim. Vai na sequência certa. Ó 18. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão sobre a cabeça dele. O velho estava ruim, mas nem tão velho, nem tão ruim. Verso 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Amado, sabe o que Deus quer nos dizer com todo esse texto aqui, com toda essa confusão de mãos, do que está acontecendo?
que a bênção de Deus não segue a lógica dos homens. O tema de hoje é esse: a lógica de Deus não é a lógica do homem. A bênção de Deus não segue a nossa lógica. A lógica de Deus é a lógica de Deus. Sabe por quê? Porque isso é graça, e de graça nós conhecemos muito bem. Por direito, Manassés tinha que ser abençoado primeiro, mas Deus direcionou a Jacó a fazer diferente. Ele troca as mãos, ele abençoa primeiro o mais novo. E isso que nós estamos vendo aqui não é de tudo uma novidade, porque antes disso eu quero só lembrar com você: a lógica do céu não é a lógica da terra. A gente está falando de Abraão, Isaac e Jacó. A gente está no terceiro, Jacó abençoando seus netos. Mas se a gente for olhar um pouquinho para trás, o primeiro filho de Abraão foi quem? Ismael. Mas a bênção não estava sobre Ismael, a bênção estava sobre Isaac, o filho da promessa. Então o que está acontecendo aqui pode parecer para José um pouco estranho, mas é a lógica do céu. O primeiro filho de Isaac foi Esaú, mas quem foi abençoado foi Jacó. Mesma coisa. Então lá na frente, agora eu quero que você preste atenção, porque aqui tem muita revelação nessa hora. Talvez seja o ápice de hoje. Lá na frente, Paulo traz essa revelação da graça sobre o que está acontecendo aqui. E eu preciso fazer esse parênteses rápido, mas eu preciso fazer isso antes de acabar, porque existem duas sementes sobre a terra. E você precisa entender isso. Existem duas sementes, existem filhos de Deus e filhos do diabo. E a Bíblia é muito clara. Agora a gente está lendo em Gênesis. Aí vai passar tudo, vai vir Josué, Caleb, Davi, todos os reis, toda aquela história, povo, Jesus na cruz, e vai chegar em Paulo, depois da cruz, o apóstolo Paulo, foi levantado para pregar para os gentios. Olha o que Paulo vai dizer, levantando uma igreja em Roma. Ele vai dizer no verso 6, no capítulo 9, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O Paulo está falando, nem todos de Israel são filhos de Deus. Ele está dizendo, nem todos de Israel, a gente entendeu isso estando lá em Israel, nem todos que nascem em Israel, tem árabe que nasce lá, tem muçulmano que nasce lá, mas ele nasceu em Israel, nem todos são israelitas, eles são israelenses, é diferente. Consegue entender? Nem todos são israelitas. Verso 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha que frase forte. E você tem revelação e está tendo essa manhã para entender o que a Bíblia está dizendo, o que o Espírito está dizendo. Mas será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos de Isaac, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Olha o que Paulo vai dizer agora. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ele está lembrando o que aconteceu lá no início de tudo. Deus falando para Abraão, ei, Sara vai ter um filho. Verso 11. E ainda... Enfim, essa era... Eu li o 9, né? Eu pulei o 10. Porque a palavra da promessa está essa. Virei e Sara terá um filho. Verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaque, nosso pai. Isaque, o pai de Jacó. Verso 11. E ainda não eram gêmeos nascidos. Quem que ele está falando? Esaú e Jacó, os gêmeos. Não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, porque não é por obras. Agora você vai entender porque eu comecei falando de graça. Eles não tinham feito nada, eles não eram nem nascidos, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Como é que duas crianças no ventre, Deus está falando, ei, Esaú e Jacó, não é por obras, mas é pelo quem chama é Deus. Verso 12, já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém, me aborreci de Esaú. Verso 14, alguém vai dizer, mas esse Deus é injusto. Então já toma essa na sequência. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Leia comigo, de modo nenhum. Agora dá uma pausa, você vai entender na ótica da teologia correta. Não há injustiça da parte de Deus. Porque não há injustiça da parte de Deus quando ele fala lá atrás, e nesse processo todo, onde ele põe uma fome na terra, onde ele levanta o irmão José, onde os irmãos passam por redenção, talvez falar, mas é injusto José passar o que ele passou, se ele não negou, se ele não traiu, se ele não abusou da mulher, se ele não fez nada. A injustiça da parte de Deus, igreja? De modo nenhum. Que diremos, pois? Ele vai dizer no 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Verso 16, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Faz comigo assim, ó, uou! Isso é graça, igreja. Favor imerecido. Deus usa da misericórdia com quem Ele quer. E depois ele vai dizer, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Se ele querendo fazer um vaso de ira e outro de bênção, de glória, é Deus. Somos criaturas, Ele é o Criador. Como é
que a gente pode resumir tudo isso, que eu preciso terminar a mensagem? O único critério da bênção de Deus, sabe qual que é? O próprio Deus. A bênção de Deus não segue a lógica dos homens. A bênção de Deus segue a lógica de Deus. Isso é graça. E foi por isso que tudo foi feito na cruz do Calvário. Porque por nós mesmos, nada disso poderia ter sido feito. Somente pela graça do Senhor. Eu preciso finalizar, igreja. Mas eu quero finalizar com a última cena do capítulo 48, que é lá no verso 21. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco. E ele abençoou os netos. Ele fala: eu vou morrer, mas Deus será com vocês. E vos fará voltar à terra. Olha aqui a promessa. Mas que coisa doida, Deus tira o povo de Canaã, leva para o Egito, eles estão prosperando. Fala comigo, a lógica de Deus não é a lógica do homem. Você quer ficar colocando tudo na sua lógica? Não, mas tinha que ser assim, tinha que ser como Deus quer. A injustiça da parte de Deus, não. Porque agora esse povo vai prosperar, mas depois, em 400 anos, eles vão ser escravos depois. E aí depois Deus vai ter que levantar um libertador, Moisés, para libertar esse povo, para levar de novo para a terra que ele está profetizando. Vocês vão voltar para Canaã. A promessa de Deus sempre se cumpre. Onde é que eu estou? Eu estou no Espírito. Eu estou no 21, verso 22. Dou-te, olha que lindo, dou-te demais do que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amado, Jacó nasceu como um trapaceiro. Depois eu não vou entrar hoje, mas se você lembra da história de Jacó, um trapaceiro enganou seu pai. Mas como é que Isaú, o trapaceiro que enganou o pai, enfim, roubou a bênção da primogenitura. Esse cara foi escolhido por Deus. Fala assim, a lógica de Deus não é a lógica. Ainda no ventre da mãe, ele se aborreceu de um, não é que Deus chama, e amou o outro, diz a palavra. Então, humanamente, isso é muito louco. E para você que está falando, mas é muito louco, olha o que Paulo vai dizer em capítulo... eu não pus esse, eu só pus aqui no esboço. Mas Paulo vai falar assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, você conhece, para envergonhar as sábias. E as que nada são... Deus chama as coisas. É que você fica, não, mas tem que ser do meu jeito, porque eu estudei, porque eu fiz matemática. Porque... Sabe qual é o problema do matemático, do lógico? É que ele não consegue compreender que o Espírito de Deus, ele é além da lógica e da matemática. Ele é além. Porque 2 mais 2 é 4, ok, racionalmente é 4. Mas 5 pães e 2 peixinhos aumentaram uma multidão. Me explica isso. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. E Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, que diz Paulo. Ou seja, Jacó era o trapaceiro, o cara que viveu preso na mágoa, o cara que não entendia dos planos de Deus, que não sabia administrar filhos, criou 12 filhos, 13 filhos disfuncionais. Esse mesmo Jacó, no fim da sua vida, com 147 anos, ele é transformado. Sabe o que eu entendo? Na minha ótica, de fato, aqui Jacó está sendo transformado em Israel. Tudo bem, ele lutou com o anjo lá atrás, teve o nome trocado, mas aqui ele está de fato sendo transformado para ser aquele que Deus havia chamado em uma aliança, para ter uma aliança. Eu preciso terminar. Que pena. Eu achei que a igreja ia falar que pena mais forte. Eu vou terminar. Bom e bem espontâneo, do jeito que eu gosto. A minha cabeça já está lá na mensagem do domingo que vem. Eu preciso voltar um pouco. Então eu quero terminar dizendo para você, o que Deus está fazendo entre mim e você, amado, o que Deus está fazendo na nossa vida, Ele está nos livrando do Jacó que vive aqui dentro e transformando em Israel. Não tem como você sair dessa série. E domingo que vem a gente vai acabar ela em nome de Jesus. Se o Espírito não ficar me soprando mais um monte de coisa. Não tem como você sair dessa série sem matar o Jacó que está aí dentro e ver ele se transformando em Israel. Para que nós possamos nos tornar Israel. Para que nós possamos nos tornar de fato quem Deus quer que nós sejamos. Esses aliançados com Deus, nós precisamos matar Israel. E tem gente que vai se tornar Israel que nem Jacó. Infelizmente, daqui 140, nos 45 do segundo tempo. E eu queria dizer para você que hoje a bondade de Deus pode abreviar isso. E o meu conselho é esse para você. Eu termino dizendo, se arrependa hoje, reconcilie-se com Deus hoje. Perdoa quem tem que perdoar hoje. Não espera amanhã não. Faz hoje. Não espera com 147 anos você se transformar. Porque você está recebendo, eu disse há 2 domingos atrás, a vida é muito curta para você aprender só com os seus próprios erros. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com o erro de Jacó, dos irmãos. E encurte isso na sua vida. Eu costumo dizer que a minha oração é para que a sabedoria chegue antes da velhice na sua vida. Porque ser sábio na velhice é a coisa mais lógica do mundo. Mas ser sábio na mocidade
São poucos que conseguem. Porque pelo tempo de vida, tende-se a ser sábio. Nem todos os velhos são sábios, porque a gente tem, como diria, eu vou ter que falar essa, como diria o Chaves, né? Existem jovens de 80 e poucos anos e velhos de apenas 26. Porque a velhice não significa nada. Não, volta para as coisas espirituais. A juventude. A pessoa chegou no final da vida, na velhice, você tende a esperar que pelo tempo decorrido ela seja sábia. Mas não é isso que acontece. A gente vê pessoas idosas que são tolas, que continuam no erro, que continuam sendo Jacó, na amargura, no medo, na ranzinza. Eu não quero perdoar ninguém, porque é a dor do passado, não é verdade? Mas hoje, independente da sua idade, você pode ser uma pessoa de sabedoria, porque a graça de Deus já veio sobre a sua vida. A luz do Senhor já brilhou sobre a sua vida. Então reconheça hoje a soberania. Hoje, reconheça que Deus é soberano sobre... Ele é o Senhor da tua história, meu amado. Então nós chegamos ao final do capítulo 48. No penúltimo culto. Estou profetizando para domingo que vem eu conseguir acabar. No penúltimo culto dessa série. No final da vida de Jacó. Vendo um sinal da graça maravilhosa. Quando a gente prega, você que está chegando, nós temos uma expressão que nós falamos assim, que vem do nosso apóstolo. Nós temos na Bíblia, nas 14 epístolas de Paulo, um filtro de toda a graça. E nós conseguimos ver a evidenciação da graça desde Gênesis e Apocalipse. O que eu estou mostrando para você hoje é a evidenciação da graça. Sabe por quê? Porque a lei nunca foi a intenção do coração de Deus. A lei foi dada ao povo por conta das transgressões, disse o apóstolo Paulo. A intenção do coração de Deus sempre foi a graça. Mas por conta das transgressões, Deus colocou como aio, não é o que diz a palavra? Para conduzir o povo. E aqui você está vendo, a graça de Deus sempre... Abraão viveu a graça. Foi pré-anunciado o evangelho da graça a Abraão. E aqui os patriarcas estão vivendo a graça maravilhosa de Deus. Então você está tendo hoje essa porção sobrenatural, os olhos iluminados, a revelação do que é os desígnios de Deus. Mas não tinha nem Jesus morrido na cruz, mas em Apocalipse vai dizer que o cordeiro já havia sido imolado desde a fundação do mundo. O que é isso? É graça, desígnio, propósito de Deus, de um Deus que tem uma presciência, uma onisciência. Enfim, nós chegamos ao final aqui, vendo a graça de Deus. E eu termino dizendo, o ciclo na vida de Israel está completo. Essa é a conclusão de hoje. Ele não é mais Jacó, o suplantador ou enganador. Agora ele é Israel, o último patriarca. Abraão, Isaque, Jacó, Israel, o nome trocado. Ele não é mais quem usurpa da bênção. Agora ele é aquele que abençoa. O cara que começou trapaceando, enganando o irmão, enganando o pai, enganando a galera, para ter. Aí você entende, né? A gente entende hoje na neurociência o padrão de repetição. Por que Judá era ganancioso? Porque teve um pai ganancioso, talvez. Estava repetindo o padrão. Vou vender meu irmão, porque meu pai enganou também o irmão. Então olha os filhos disfuncionais que ele criou. Mas agora, não importa o que a carne dele tenha vivido no passado, não importa qual tenha sido a disfuncionalidade dele. Se ele teve pai, se ele não teve pai, se o pai... Não importa. Porque o processo de redenção de Deus, ele está além de qualquer circunstância da carne. E agora esse cara, que no passado foi um enganador, agora ele é o que abençoa. Você consegue ver o final da vida de Jacó? Ele falando, eu estou te dando uma terra, José. Aquele que enganou para ter as coisas, para ter as posses, para ter... Ele está falando, agora eu te abençoo. Então Jacó não rouba mais, agora ele é o que dá. Porque ele entendeu que não é por mérito. Jacó entendeu que é por graça. Eu espero que você tenha entendido nessa manhã que não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras, porque não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar a sua soberania. Foi por graça e sempre será por graça, que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Uou! Fica de pé no seu lugar, temos 5 minutos para nós orarmos e encerrarmos esse culto. Você ouviu Deus, sim ou sim? Você tem que sair daqui hoje e fazer alguma coisa. Virar a mesa, chutar... Não, chutar ninguém. Mas você está entendendo, você tem que ter uma reação a tudo isso. Você tem que entender que a graça de Deus ela é maior do que o seu eu, que o seu ego, que o seu plano, que a sua teoria, que a tua estrutura, que a tua plataforma, que a tua empresa. A graça de Deus é maior que tudo isso. A palavra de Tiago, eu acho que é o apóstolo Tiago que ele vai dizer, eu não me lembro a referência, mas ele vai dizer assim, a pessoa fala, eu vou comprar, eu vou vender. Fala, não. Se Deus quiser, você diga que você vai comprar ou você vai vender. E o que isso tira? Toda a soberania do homem. Depois você procura no Google, qual que é essa passagem? Eu não me lembro a referência, mas acho que é Tiago que fala. Enfim, se Deus quiser que você possa fazer essa oração, o que Deus quiser que eu viva.
Se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Se Deus abrir, eu vou. Se Deus fechar a porta, eu não vou. Se Deus falar, você faz. Se Deus não falar, você não faz. Por quê? Porque você está entendendo que o Senhor da história é Ele. Pai, nós te damos honras e glórias. Te damos toda a nossa gratidão nesse final de culto, Pai. Eu te louvo, Jesus, por essa manhã onde o Senhor nos trouxe aqui. E o Senhor nos deu uma direção. O Senhor nos deu, Pai, uma visão. O Senhor nos deu, Pai, e revelou desígnios. Nós conseguimos ver na história de José, Pai, que talvez não tenha sido o personagem principal de hoje, mas mais uma vez Jacó aparece, nosso patriarca Israel, mostrando, Pai, o quanto essa história é uma história de redenção. Mais do que um escravo se tornar governador, Jesus, é sobre uma família inteira se render diante da tua vontade. Irmãos gananciosos, um pai trapaceiro, Jesus, um pai enganador, suplantador, agora é o pai que abençoa, agora é o pai que dá, agora é o pai desprendido. Jesus, que assim seja na nossa vida hoje. A minha oração é para que ninguém chegue aos 45 do segundo tempo entendendo o que é a tua graça, entendendo o que é a tua misericórdia, mas que hoje nós possamos viver a tua graça, viver a tua misericórdia. Oh Pai, que nós possamos nos colocar na nossa cadeira de humanos e dizer que não há injustiça da tua parte, como disse Paulo. Oh Jesus, que nós possamos dizer que tu és soberano, que tu fazes o que quiseres, Jesus. Tu és o que governa as nações, tu tens o cedro nas mãos, Jesus. Nós não queremos, Pai, colocar na nossa ótica humana, porque a lógica do mundo é vaidade, é ganância. Mas a lógica do céu é perdão, humildade. A lógica do céu, Pai, não é aquele que sai na frente o que ganha, mas é o que serve a todos. É aquele que diz, o Senhor diz, se quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh Pai, é o que perde, é o que ganha, Jesus. Essa é a lógica do céu. Que nós possamos estar na lógica certa, porque se estivermos na lógica certa, nós estaremos vivendo a tua vontade, nós estaremos vivendo os teus desígnios e vivendo os teus propósitos. Jesus, que haja um processo de maturidade, Jesus. Nós estamos chegando ao final de uma série extraordinária, Deus. E a minha oração como pastor desta casa é: Jesus, que nós todos possamos ser outros a cada mensagem, que a mensagem de hoje produza em nós. Como nós começamos o culto, Pai, lendo a palavra de Paulo que diz que uma leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Jesus, que essas tribulações que são momentâneas, elas não são comparadas com a glória. A minha oração é, Pai, que a glória se manifeste, que este peso da glória seja deportado e depositado sobre a nossa vida. Deus, nós saímos daqui renovados, nós saímos daqui fortalecidos, nós saímos daqui, Senhor, na tua direção, nós saímos daqui na tua visão, nós saímos daqui para irmos e darmos bons frutos, nós saímos daqui, Jesus, dando passos na direção da tua palavra. Nós queremos viver aquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. Por isso, Pai, nós queremos dizer: faz a tua vontade, Pai. Nós queremos dizer: oh Jesus, cumpre em nós o teu querer, Jesus. Nós queremos viver e dizer: Jesus, não mais eu, como disse Paulo, mas Cristo vive em nós. Não mais eu, não mais o meu ego, não mais a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. A tua vontade é soberana, Deus. A tua vontade vai prevalecer na minha vida. Oh Jesus, a tua vontade vai prevalecer nesta igreja, a tua vontade vai prevalecer nas empresas, a tua vontade vai prevalecer, Pai, onde nós estivermos, porque não é o que nós queremos, mas é o que tu queres para nós. Não é o meu sonho, não é a minha carreira, não é o meu diploma, mas é aquilo que disse Paulo: nós aspiramos a uma Jerusalém superior, uma pátria superior, Jesus. Oh Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, que nós possamos sonhar com as coisas do alto, que nós possamos buscar as coisas do alto. Nós saímos daqui dando passos nessa direção, dando passos não na direção da carne, mas na direção do Espírito. Pai, fortalece as mãos, fortalece os pés. Jesus, nos dá o caminho certo em que devemos andar. Nos leva, Pai, para esse lugar de exaltação, nos leva para esse lugar espiritual, nos leva para esse lugar de maturidade, porque é para isso que o Senhor está nos chamando.
nós hoje matamos o Jacó dentro de nós, e nós dizemos que somos Israel, ou seja, somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Saímos daqui declarando, Jesus, que o teu amor e as doces consolações do Espírito serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que vivem pela lógica do céu. Diga! Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Nós estouramos o tempo. Eu não vou cantar um louvor porque o cinema está com sessões, mas você pode ter tempo de abraçar pelo menos 5 pessoas, que você possa dizer isso antes de você sair. Abrace e diga: a lógica do céu não é a lógica do mundo. Vamos viver na lógica do céu. Graças a Deus a todos, até amanhã, culto de oração, bom domingo, boa semana.